pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar sobre o artigo 44 do Código Penal, que fala sobre a substituição das penas privativas de liberdade em penas restritivas de direito. Vamos lá? 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Vou falar pra você correr pra comprar nossa camiseta por uma ministra negra no STF, se você apoia essa causa também, porque elas já estão se esgotando, nós temos apenas umas 2 de cada tamanho ainda, então corram pra adquirir a sua. Você pode adquirir aqui no YouTube, no nosso site fontejuridica.com e também no nosso grupo do WhatsApp, tá tudo aqui no link da descrição. Vamos lá, vamos falar sobre o artigo 44, que é um artigo muito importante do nosso Código Penal, por tratar dessa questão da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Com certeza vai cair na sua OAB, com certeza vai cair no seu concurso. É um artigo que cai em todo lugar, na sua prova da faculdade, ou você vai ter que usar na sua prática. E a gente tem algumas questões aí novas para falar sobre esse artigo. Então vamos lá. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Então, nesse artigo, os incisos que a gente vai ler agora, a gente vai falar de requisitos que são cumulativos. A pessoa que quer ter a pena dela substituída por uma restritiva de direito, o que significa? Essa pessoa não vai cumprir pena de prisão. Ao invés dela ter uma pena de prisão, a gente vai substituir a pena dela por restritivas de direito para que ela fique em liberdade, mas que tenha algumas restrições nos seus direitos. Então, aqui nos incisos do artigo 44, a gente vai falar desses requisitos. A pessoa precisa preencher todos esses requisitos para ser beneficiada com a substituição da pena dela, tá? Então, inciso 1º. Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, esse inciso é importante porque aqui a gente entende, tem que fazer uma diferenciação entre o crime doloso e o crime culposo. Vão ser tratados de maneiras diferentes. No crime culposo, sempre vai caber a substituição da pena. Já no crime doloso, a pessoa não pode ser reincidente, segundo o inciso 1º, para que ela seja beneficiada pela substituição da pena. E a gente tem também um prazo de 4 anos de pena máxima se o crime for doloso, para a pessoa poder ser beneficiada aqui com as penas restritivas de direito. Inciso 2º, o réu não for reincidente em crime doloso. Então, aqui no inciso 2º, a gente tem o quê? A pessoa não pode ser reincidente específica. Na verdade, quando a pessoa for reincidente em crime doloso, ela vai poder sim ser beneficiada pela substituição. Não é o que a lei fala, mas é o que a prática faz. E a doutrina já tem esse entendimento também. Então, o que acontece? Se a pessoa for reincidente em crime doloso, ela vai poder sim ser beneficiada. Ela não vai poder se ela tiver cometido o mesmo crime que ela cometeu. Então, ela cometeu um homicídio e agora ela cometeu outro homicídio. Que aí a gente está falando da reincidência específica. E nesse caso, ela não pode ser beneficiada pela substituição. E por último, no inciso 3º, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja eficiente. Então, aqui, quando os requisitos do artigo 69 forem beneficentes para o réu, forem favoráveis ao réu, a gente vai poder fazer a substituição. E aí, como eu disse, requisitos cumulativos, todos juntos, senão não dá para ter a substituição. Então, resumindo, o que a gente tirou desses incisos? Que o crime culposo ou doloso, sem violência ou grave ameaça, com pena de até 4 anos, pode ter a substituição. Que a violência ou grave ameaça até admite a substituição se for infração de menor potencial ofensivo. Então, aqui a gente tem um entendimento novo da doutrina. A pessoa, lá, lembra, no inciso 2º, falou que... Lá no inciso 1º, falou que a pessoa não podia ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Entretanto, o que a doutrina de hoje entende? Que se esse crime que a pessoa cometeu for uma infração de menor potencial ofensivo, mas que era violento, que gerou ameaça, então, por exemplo, uma lesão corporal leve, nesse caso em que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, pode sim caber até mesmo a transação penal. Então, por que não caberia a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Então, hoje a gente entende que cabe sim essa substituição, tá? Próximo
Próximo requisito, gente, não pode ser reincidente no mesmo crime. Reincidência específica não cabe substituição. Por último, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, motivos, circunstâncias que indicam que essa substituição é suficiente. A pessoa tem não tem personalidade para cometer crime, a pessoa é uma boa pessoa, tem família, parará, trabalha, tem residência fixa, então ela pode ter direito sim à substituição da pena dela. E aí a gente tem duas questões novas para falar aqui. A primeira é que a lei de drogas, ela não autoriza a substituição. Então, lá quando a gente teve a lei de drogas em 2006 sendo lançada, lá falava que não cabia a substituição, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Lá no artigo 33, parágrafo 4º, onde tratava do tráfico privilegiado. Então, lá falava o quê? Que não cabia substituição. Só que o STF, no HC, se vocês quiserem anotar, 97.256/RS, está anotado aí na tela para vocês, decidiu que isso é inconstitucional e cabe sim a substituição da pena para o tráfico privilegiado. Então, hoje, quando você abre a lei de drogas, está riscado lá onde está escrito: é vedada a conversão em penas restritivas de direito. Isso está riscado e hoje é sim admitido a substituição da pena para o tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? É aquela situação em que o réu é primário, não está envolvido em organização criminosa, ele só está fazendo ali um correzinho ali, entendeu? E aí ele foi pego naquele crime, mas ele não tem personalidade para o crime, é uma pessoa que trabalha, tem residência fixa. Essa pessoa, ela vai pegar o tráfico privilegiado e aí ela pega uma pena de 1 ano e 8 meses. Então, pegando uma pena de 1 ano e 8 meses, a gente tem uma pena que é inferior a 2 anos. Então, cabe sim a substituição, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito nesse caso. Eu espero que vocês estejam me ouvindo porque tá chovendo muito, tá até um clima bem gostoso aqui em Brasília. Mas eu espero que não esteja atrapalhando aqui no som. Mas depois só vou ver isso na edição, então no próximo vídeo a gente resolve isso. Vamos lá, que a gente tem mais uma coisa nova para falar sobre esse artigo. A gente tem a súmula 588 do STJ, que decidiu que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, então estamos falando de Lei Maria da Penha, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Então, esse é um julgado de 2017. Então, o que acontece aqui? Ficou definido que quando houver Lei Maria da Penha, não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá? Bora seguir que esse artigo é longo. Agora, a gente tem o parágrafo 1º que foi vetado e a gente tem o parágrafo 2º, que eu vou ler para vocês. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Meu Deus, minha cabeça deu um bug. O que você está falando, Sara? Que a gente está definindo como que o juiz vai aplicar a pena restritiva de direito. Então, se a pena do sujeito for de 1 ano, o juiz vai ter que escolher aplicar uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa. Então, o juiz escolhe uma multa ou uma pena restritiva de direitos. Se a pena do sujeito for superior a 1 ano, então o sujeito pegou lá uma pena de 2 anos, 1 ano e 1 dia, 1 ano e 1 mês. O que acontece nessa situação? O juiz vai ter que decidir entre 2 penas restritivas de direitos ou apenas uma restritiva de direito cumulado com multa. Então, o juiz vai escolher se foi 1 ano, uma pena restritiva de direito ou uma multa. Se foi superior a 1 ano, então a gente tem ou 2 penas restritivas de direitos ou uma pena restritiva de direito cumulada com multa. Bora seguindo. Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Ou seja, gente, a pessoa é reincidente, o juiz vai ter que analisar a causa.
E aí a gente cumula esse parágrafo 3º com o inciso 2º. O que falava lá, gente, o inciso 2º? Falava que um dos requisitos para a aplicação da substituição é que o réu não seja reincidente em crime doloso. E agora, lendo o parágrafo 3º, o que a gente pega aqui? Aqui a gente está falando que mesmo ele sendo reincidente em crime doloso, desde que não seja no mesmo crime, reincidência específica, pode haver a substituição. Seguindo, parágrafo 4º, a pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade, quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Então, aqui o que a gente tem? Se a pessoa descumprir de maneira injustificada a pena restritiva de direito, esse sujeito vai voltar para a pena privativa de liberdade. E o que ele já cumpriu de pena, então aqui é melhor a gente falar com exemplos para vocês poderem entender melhor. Então, vamos lá, o sujeito foi condenado e ele vai ter que pagar 24 dias de pena. Ótimo, aí o juiz foi lá e converteu a pena dele por 24 horas de serviço lá que ele tem que fazer. Vamos supor, só um exemplo para entender a lógica, tá? Então aí, gente, o que acontece? Esse sujeito cumpre 20 horas e fala, essas 4 horas remanescentes não vou cumprir. Aí o juiz vai pegar e vai falar assim, você não vai cumprir não? Então vou transferir a sua pena para privativa de liberdade. E aí ele converte a pena dele. E aí, ele ficou faltando 4 horas. Então, aqui o que acontece? Essas 20 horas que ele já cumpriu vão ser computadas nessa pena dele. Então, eram 24 horas que ele tinha que cumprir, ele já cumpriu 20, sobraram 4 horas. Então, sobram 4 dias para ele cumprir de pena. Ótimo! Então, essa pessoa vai cumprir 4 dias de pena. Entretanto, existe um saldo mínimo de 30 dias. Então, se a pessoa não deixou de cumprir 4 dias, vai ter que cumprir 4 dias de prisão, não vão ser 4 dias que ela vai cumprir, vão ser 30 dias que ela vai cumprir. Agora, se sobrou lá um saldo remanescente de 2 meses, vamos supor, por ela cumprir, aí ela não vai ter esse acréscimo de 30 dias, não. Ela vai cumprir os 2 meses que pegou e pronto. Esse saldo mínimo é somente para penas menores de 30 dias. Então, nesse caso, a pessoa não fica menos de 30 dias, fica 30 dias presa, tá bom? Agora, o último parágrafo desse artigo pra gente finalizar é o artigo 5º, que fala: sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Que, Sara? Vamos lá, a gente tem uma pessoa que está cumprindo uma pena restritiva de direitos. Só que essa pessoa veio outra condenação logo depois e é uma pena privativa de liberdade. O que o juiz vai fazer? Essa primeira pena que ele está cumprindo, restritiva de direitos, pode ser convertida em prisão privativa de liberdade, e aí ele vai em pena privativa de liberdade, e aí ele vai cumprir esse tempo todo preso lá para já cumprir as 2 penas. Ou não, se ele pegar uma pena privativa de liberdade que possa ser cumulada com a pena restritiva de direito que ele tem, então vamos supor, ele pegou uma pena em regime aberto e ele está cumprindo prestação de serviços à comunidade, e aí dá para acumular os 2. Então o juiz não vai converter a pena em privativa de liberdade e aí ele segue fazendo as 2 penas. Agora, se não for compatível, o cara pegou regime fechado, não tem o que fazer, aí o juiz vai ter que converter a pena restritiva de direito dele em pena privativa de liberdade. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa pode entrar em contato, que eu tô sempre aqui lendo os comentários de vocês. Não deixem de comprar nossa camiseta para apoiar o nosso canal, deixar o like, compartilhar, curtir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!